Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré. A poesia regional, ela já nos reportava para nós imaginarmos a nossa história. Estrada de ferro, Madeira Mamoré. Essa estrada de ferro, que ela vai trazer Porto Velho para o mundo, que Porto Velho não existia. Até então só existia Santo Antônio, do Rio Madeira, que pertencia ao estado do Mato Grosso. Agora é a vez de aparecer também Porto Velho, que pertencia ao estado do Amazonas. E nós vamos ter um empreendimento que é interessante nós olharmos que esse empreendimento da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, esse trem que é trazido para cá, ele está relacionado diretamente à segunda Revolução Industrial. Então nós vamos ver na Amazônia o reflexo da segunda Revolução Industrial. Você estará vendo a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Paralelamente está sendo construída as estações telegráficas por Marechal Rondon. Você está vendo aqui a borracha sendo extraída dessa região, também que alimentava o mercado internacional. Olha a relação que nós temos diretamente da Amazônia com esses empreendimentos com a segunda Revolução Industrial. Porto Velho, Manaus, Belém, são cidades que elas estão aparecendo nesse período que nós vamos chamar de primeiro ciclo da borracha. Acompanhe conosco, porque hoje nós estamos na aula, na tela para vocês, de número 18, falando dele, da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. O Brasil no contexto da Revolução Industrial. Como é que está essa questão do Brasil, não só do Brasil, mas da Amazônia nessa Revolução Industrial, nesse contexto da Revolução Industrial? Como é que nós nos encontramos? Vamos ver também nessa aula a mão de obra para a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E as empresas da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. O professor Lourdes Maia já trabalhou em uma aula anterior sobre essa mão de obra para a construção, esse início da construção. Agora nós estamos aqui com o Percival Farquhar. É o momento do Brasil. Vamos lá que a nossa aula tem muito assunto pela frente. Vamos lá, porque nós estamos diante da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Você vê essa sigla aqui, ó, Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Sabe por que Madeira Mamoré? Porque ela liga o rio Madeira, que passa aqui perto de Porto Velho, e ela liga o rio Mamoré, que passa lá em Guajará-Mirim. Estrada de ferro que liga dois rios, Madeira e o Mamoré. Primeiramente, nós vamos ver que no final do século XIX, a Bolívia buscava uma alternativa para a perda de seu território marítimo na costa do Pacífico para o Chile, a fim de ter como escoar sua produção para os países compradores. Professor, como é isso, professor? Vem cá comigo, meu aluno, que eu explico para vocês. Aqui é o Oceano Pacífico. Aqui nós estamos diante do Oceano Pacífico. Ainda no século XIX, nós vamos ter ali a Guerra do Pacífico. Nós vamos ter uma guerra que vai envolver o Peru, junto com a Bolívia, contra o Chile. E o Chile vai dominar toda essa região. A Bolívia, que até então tinha essa saída para o Pacífico, ó, esse de amarelo aqui é a Bolívia. Até então a Bolívia tinha essa saída para o Pacífico, eles vão perder essa saída para o Pacífico. A Bolívia, além de perder a saída para o Pacífico, essa parte da Bolívia que faz fronteira com o Brasil, produzia principalmente a borracha e não tinha como escoar os seus produtos. É aí que surge a necessidade, a princípio, da Bolívia de escoar seus produtos e chegar até o Oceano Atlântico. Qual seria a saída para chegar até o Oceano Atlântico? Seria pegar o Rio Madeira, descer o Rio Madeira, ir até o Rio Amazonas, descer o Rio Amazonas, até chegar no Oceano Atlântico. E lá pegar o mercado mundial. Mas como fazer isso? Como a Bolívia vai fazer isso? Ela estava com dificuldade
dessa saída dela para o Pacífico. Ela está com dificuldade, até porque aqui nós temos aqui a Cordilheira dos Andes, aqui, que é um ponto de difícil acesso através das cordilheiras. Nós temos aí um ponto de difícil acesso, nós temos aqui o deserto, também o deserto boliviano, também que traz um difícil acesso. Então, o caminho seria não sair pelo Pacífico, e sim sair pelo Atlântico. Como sair pelo Atlântico? É aí que entra essa necessidade da Bolívia de construir a estrada de ferro Madre-Mamoré. Só que a estrada de ferro ela passaria em terras brasileiras. Na tela para vocês, voltando aí. Então, a Bolívia ela está no século XIX, buscando essa saída para o Pacífico. Aqui, olha aí, ó, seria o pátio da estrada de ferro Madre-Mamoré aí, ó, que vai ser construído depois. Mas bem, mas nosso assunto ainda não é esse. Porque no noroeste boliviano, o Rio Madeira era uma alternativa que já estava sendo usada como corredor de importação e exportação. Aqui o Rio Madeira, nós temos o Rio Beni, nós temos o Rio Guaporé, vindo de lá, nós temos o Rio Mamoré. O Rio Guaporé, o Rio Mamoré e o Rio Beni vão formar o que nós chamamos de Rio Madeira. Madeira, ok? Então, a Bolívia ela já utilizava esse trecho do Rio Madeira para escoar seus produtos. Só que no Rio Madeira, de Porto Velho, que não existia Porto Velho na época, vamos falar em Santo Antônio, de Santo Antônio do Rio Madeira até Guajará-Mirim também, que ainda não existia Guajará-Mirim, eram em torno de 14 a 21 cachoeiras e corredeiras ali, dependendo da época do ano que nós nos encontrávamos. Então era uma dificuldade muito grande transpor esse trecho encachoeirado. Embarcações viravam, era uma dificuldade muito grande. É por isso que vai se dar a necessidade de se construir uma ferrovia. Mas será que a ferrovia ela foi pensada logo no início? Aí a locomotiva 12 aí, ó. A locomotiva 12, a locomotiva Coronel Church. Está lá no museu essa locomotiva hoje. Navegando pelo Rio Beni, Madre de Deus, pertencente ao território boliviano, Guaporé e Mamoré, na fronteira desse país com o Brasil, atingiu-se o Madeira e, superando o seu trecho encachoeirado, que eu já falei para vocês desse trecho encachoeirado, navegava-se em direção ao Rio Amazonas e do Rio Amazonas chegaria ao Oceano Atlântico. Gente, era uma viagem grande, hein? Era uma viagem grande. Ainda tinha esse trecho encachoeirado. Aqui embarcações viravam, aqui era um prejuízo muito grande. E precisava. Olha mais uma vez aí, em Guajará-Mirim, esse trem, imponente trem aí, de Guajará-Mirim, a locomotiva 17, que está lá em Guajará-Mirim. O inconveniente em superar as quedas d'água que ocasionavam perdas humanas, muita gente morria, e perdas materiais, conduziu à discussão de proposta que viesse a facilitar o transporte naquele trecho. Como fazer o transporte nesse trecho? Mas também até a construção da estrada de ferro não foi fácil, não. Nós temos aí, então, um militar boliviano entrando na parada. Quintim Quevedo. Quintim Quevedo, ele desce o Madeira em 1861. Quintim Quevedo. Grave esse nome, meu querido aluno, porque o Quintim Quevedo é quem vai estar relacionado diretamente com o Coronel Church. Desce o Rio Madeira em 1861 a serviço do governo boliviano e Quintim Quevedo é ele que vai sugerir a canalização. O que seria canalização? Não tem um trecho encachoeirado? Ah, cachoeira, cachoeira. Pois é, ele dizia, vamos desviar e vamos canalizar o rio
até pegar o trecho novamente do rio. A gente canaliza o rio aqui, faz um desvio no rio, e esse trecho encachoeirado nós vamos transpor ele aí. Era uma canalização. Ou ele queria também a construção de uma ferrovia, o que seria mais viável entre a Cachoeira de Guajará-Mirim e a Cachoeira de Santo Antônio. Vem cá comigo, meu aluno. Imagine vocês, hoje, há uma dificuldade muito grande para se construir qualquer coisa aqui na Amazônia. Esses dias nós tentamos remover uma locomotiva aqui do pátio da Estrada de Ferro para levar lá para o Memorial Rondon. 2 guindastes não conseguiram levantar ela sem causar prejuízo no que estava ao lado. Imagine naquele momento que todas as máquinas que existiam eram a vapor, que tudo era rasgado na picareta, na enxada, na pá. Olha a dificuldade desses trabalhadores. Então ele dizia, vamos canalizar o rio. Vocês sabem o que é canalizar o rio? Como se fizeram num canal do Panamá. É rasgar a terra, fazer um desvio na terra para poder o rio ser canalizado no trecho encachoeirado. Seria uma obra muito maior do que a do canal do Panamá. Outra alternativa dada por Quintin Quevedo seria a construção de uma estrada de ferro. Essa todos abraçaram. Tanto o Brasil quanto a Bolívia abraçou essa ideia. Então, vamos deixar de lado a canalização e vamos construir uma estrada de ferro. Interessante que o primeiro traçado da estrada de ferro se pensou de ela começar lá em Humaitá. Era Amazonas, Humaitá. Quer dizer, ainda é Amazonas hoje. Porto Velho também era Amazonas. Mas a ideia era começar de Humaitá até transpor o trecho encachoeirado. Desviando também desse trecho que tinha muita bancos de areia. Então seria um trecho muito longo. Mas não, eles resolveram não. Até porque, se nós olharmos lá atrás, antes do Tratado de Ayacucho, essa região aqui que passa em frente de Porto Velho, até próximo de Humaitá, pertencia à Bolívia. É o Tratado de Ayacucho que trouxe para o Brasil essa área que era boliviana. E depois o Tratado de Petrópolis vai trazer a região do Acre para o Brasil, que também era da Bolívia. Bora aí na tela de vocês, mais uma vez. Então se pensou em fazer esse trenzão aí, olha aí, locomotiva 18. Barão do Rio Branco aí, ó, a locomotiva que recebe Barão do Rio Branco. Agora vamos ver um engenheiro brasileiro. João Martins da Silva Coutinho. João Martins da Silva Coutinho, ele vai sugerir ao governo da província do Amazonas a construção de uma ferrovia que ligasse o Madeira ao Mamoré. Então, agora o Brasil. Aonde entra o interesse do Brasil em ocupar essa região? Vem aqui comigo. O interesse do Brasil, ele entrou após a Guerra do Paraguai também. O Brasil, ele passa a ter um interesse de ocupar essa região após a Guerra do Paraguai. Porque com a Guerra do Paraguai, se mostrou que essa fronteira da Bolívia era uma fronteira muito vulnerável. Seria muito vulnerável. O Paraguai, se ele tivesse naquela época entrado pela Bolívia, ele conseguia tomar conta dessa região. Inclusive, onde é Porto Velho hoje, foi um porto militar na Guerra do Paraguai, para tentar proteger essa região. E o Brasil, então, começa a pensar também em construir uma estrada de ferro. Na tela. Em função da necessidade diversas, tanto o Brasil quanto a Bolívia foi criada em 1871, sob a direção do, agora um militar norte-americano, gente. Um militar norte-americano vai entrar na parada. George R. Church. Tá? George R. Church. A Madeira Mamoré Rail Company, sendo que a primeira equipe de engenheiros aportou a Santo Antônio em 1772. Church, gente. Militar norte-americano, herói norte-americano e tudo, Church. Church, ele vai
juntamente com Kennedy Quevedo, eles vão articular, e o Churchill, militar norte-americano, Kennedy Quevedo, ele vai fazer uma articulação toda, ele vai buscar capital internacional, primeiramente capital inglês, por isso que nós vamos ver que a primeira empresa que vem para cá é uma empresa inglesa, a Public Works é uma empresa inglesa, e ele busca esse capital inglês, só que a Public Works ela não consegue assentar um só quilômetro de trilho. Churchill fica desesperado. Ele vai, então, agora aos Estados Unidos, buscar uma outra empresa. Existem empresas que ganharam a concorrência, que se interessaram na concorrência, mas que nem pisaram aqui. A Public Works escreveu lá que nem com todo recurso do mundo, que aqui era um anto de podridão, nem com todo recurso do mundo, nem com todos os trabalhadores do mundo, seria possível construir uma estrada de ferro. A Public Works já desanima todo mundo. Aí ele vai pegar uma norte-americana chamada P.T. Collins. Mas eu quero agora, alunos, eu quero que vocês acompanhem comigo um vídeo que o professor Lorismar, ele explica muito bem sobre esse capital internacional, sobre esse interesse internacional da Revolução Industrial, sobre as estações da Estrada de Ferro, sobre Porto Murtinho. Preste atenção nesse vídeo com o professor Lorismar. Com a segunda Revolução Industrial, que se espalhou pelo mundo, e o Brasil faz parte desse contexto, foram adotadas, inclusive, as linhas férreas, no caso do Brasil. Mas no ano de 1878, a empresa P.T. Collins, ela vem para cá, se instala em Santo Antônio e consegue assentar 7 quilômetros de trilho. Um dado interessante é que eles irão inaugurar esses 7 quilômetros de trilho no dia 4 de julho, justamente no dia da independência americana. E um fato inusitado acontece. A locomotiva ela capota na curva, matando aí dezenas de trabalhadores. A empresa simplesmente abandona tudo, deixa todo o material e vai embora. Só que aí o governo brasileiro, Dom Pedro II, cria algumas comissões para poder ver a viabilidade da construção da ferrovia. Em 1881, a comissão de Júlio Pincus veio até a região e constatou a possibilidade da construção da ferrovia. Em 1883, agora de Carlos Mozing, também se constata a possibilidade da construção. Mas é somente em 1907 que chega a quinta empresa, a May Jake Randolph, e ela começa a construir a ferrovia, agora não mais em Santo Antônio. Ela desce 7 quilômetros e inicia nesse habitat, nesse local que nós estamos agora. E é daqui que realmente começa a crescer e a surgir a cidade de Porto Velho. No dia 30 de abril de 1912, foi assentado o último dormente da estrada de ferro Madeira Mamoré, aqui no seu ponto final, em Guajará-Mirim. E no dia 1º de agosto de 1912, foi inaugurado o último trecho que interliga Porto Velho a Guajará-Mirim. E para a sua inauguração, após ser assentado o último dormente, como simbolismo, foi fincado um prego de ouro na sua construção nesse local. Vila Murtinho foi a estação mais importante da estrada de ferro Madeira Mamoré. Aqui nesse local desembarcava a borracha, o caucho e a castanhas, todos vindo da região da Bolívia. O nome da vila foi em homenagem ao primeiro presidente de Mato Grosso. Isso durante o período da República Velha. No ano de 1895, o nome do presidente de Mato Grosso foi o doutor Manuel Murtinho. Desde o século XIX, já se tem notícias sobre o povoado de Vila Murtinho, em Nova Mamoré, localizado na confluência dos rios Mamoré e Beni, que fica na Bolívia, formadores do Rio Madeira. Com uma população de 800 habitantes, na época da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, que viviam em função da extração da borracha. Dessa forma, podemos inferir que Vila Murtinho foi, juntamente com Porto Velho,
um dos primeiros núcleos de povoamento do estado de Rondônia. Para sermos mais precisos, a criação do povoamento de Guajará-Mirim é posterior, vindo a ocorrer em função da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Que viagem maravilhosa! Que viagem feita essa daí com o professor Lorismar, que ele nos leva a essas estações que tinham ao longo da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Estrada de ferro Madeira-Mamoré, que ela vai ligar Porto Velho a Guajará-Mirim. Mas em seu trecho, nós tínhamos ali, nós passávamos aqui por Jaci-Paraná, nós passávamos por Abunã, por Vila Mustinho, nós passávamos por vários trechos antes de chegarmos a Guajará-Mirim. Existiam estações onde o trem parava, onde os passageiros dormiam, onde o trem reabastecia de água. E ali também eram centros, ali quando a gente vê ali Vila Mustinho, nós vamos ver que ela também era centro de produtos que vinham para lá, produtos que vinham da Bolívia. Tá? Na tela para vocês. Na tela aí, vocês estão vendo aí trabalhadores ao longo dessa inauguração. Inauguração essa não muito... com não muito sucesso aí. Olha aí, mais fotos da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Dificuldades diversas nós vamos ter. Ocasionaram a desistência da empreitada de construção da ferrovia pela empresa Public Works, firma construtora contratada em 1871. A Public Works, então, vai ser a primeira empresa, uma empresa inglesa, capital inglês. Tá? Nós vamos ver aí o Coronel Churchill, ele vai fazer uma articulação muito grande. Ele faz uma articulação grande e Churchill, ele traz esse capital inglês para cá. Churchill, ele tem essa figura articulada juntamente com a Bolívia, ele está falando em nome do governo da Bolívia. O Churchill, ele vem de uma imagem tão grande dessa região que ele diz, olha, vocês irão para uma região que ela tem riquezas inimagináveis. No imaginário das pessoas, achavam que aqui, quando rasgasse a floresta amazônica, poderia ser achado a cidade de ouro, a cidade perdida. Será? Era o imaginário que se tinha. Então, qual riqueza é essa que Churchill fala para o mundo que existe na Amazônia? Havia um encantamento muito grande, as pessoas vinham para cá. Só que a empresa Public Works, ela vem, seus engenheiros morrem, ela não consegue assentar um só quilômetro de trilho. Olha aí na tela de vocês. Então, nós estamos aí no ano de 1871, ela não consegue assentar. Isso aí não é trabalho da Public Works. Aí depois nós temos em 1878, nós temos aí em 1878, nós temos a outra empresa, mas agora não é empresa inglesa, é empresa norte-americana, P.T. Collins. P.T. Collins. P.T. Collins era lá da Filadélfia. Eles vêm para cá e vão ficar um ano, de 1878 até 1889. Após ter assentado apenas 7 quilômetros de ferrovia, como o professor Lorismar falou para vocês, eles vão desistir da obra. Imagine vocês a P.T. Collins, gente. A P.T. Collins, ela chega em Sônia, era uma empresa grandiosa, uma empresa que ela já tinha construído a estrada de ferro em vários lugares. E ela chega aqui, ela não sabia com que ela iria dar de cara. Ela teve vários prejuízos. Nós tivemos um navio dela carregado de trilhos. Esses navios, ele vai afundar. Então, houve um prejuízo muito grande para ela. A própria esposa de Thomas Collins, dizem a literatura que ela enlouqueceu aqui em Santo Antônio. Santo Antônio não tinha Porto Velho nesse momento, tá? Só era Santo Antônio do Rio Madeira.
O filho vai virar mendigo em Belém do Pará. Thomas Collin quase morre aqui de um ataque indígena. Então, aquele imaginário que eles pensavam, as pessoas adoecendo, as pessoas morrendo de malária, eles sem trabalhadores, todo mundo desanimado, a empresa sem dinheiro, até que em 1879, a Pitty Collins ela resolve inaugurar, na loucura mesmo, vamos inaugurar um trecho aqui, a independência dos Estados Unidos, vamos inaugurar no dia da independência dos Estados Unidos, um trecho aqui, para comemorar isso daí. A locomotiva tomba numa curva mal feita, traçada a olho nu. Com isso, se tombava também o sonho de a Bolívia ter uma estrada de ferro aqui nessa região. A empresa de Thomas Collin abandona o empreendimento, larga tudo para trás, entra dentro dos navios e vão embora. Sai daqui. A atual literatura ela não diz bem o destino deles, mas foram embora. Ou seja, o empreendimento da Amazônia estava comprometido. E o que acontece lá para frente? Vamos acompanhar aqui na nossa aula para a gente entender o que está acontecendo. Essa região, essa foto aí, aqui tem a rotunda, o girador aí, ó. Aqui era a oficina dos trens. Lá onde o professor Lorismar estava gravando. Essa foto aí é lá daquela região onde o professor Lorismar estava gravando. Olha aí, ó. Uma foto mais colorida. Isso daqui estava encoberto. Depois eles cavaram, descobriram que existia isso daqui, ó. E aqui, ó. Isso daqui gira. Isso gira. E aqui é um trilho. Aqui é outro trilho. Aqui é outro. E ele vai encaixando os trens em cada trilho. E cada trem vai pegando um destino aqui na oficina para onde é que vai. Interessante esse sistema aí. A questão do Acre, meio disso, abandonou e tudo, nós temos ali a questão do Acre, acontecendo ali um conflito grande lá no Acre. O Acre se tornou até uma república independente. A questão do Acre ela vai ser resolvida com a assinatura do Tratado de Petrópolis entre o Brasil e a Bolívia, em 1903. Em 1903, o Brasil e a Bolívia assinam o Tratado de Petrópolis. Nós temos aí o Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco, que ele vai ser o grande articulador desse tratado. Inclusive, por isso que o nome da capital do Acre é Rio Branco. Retoma a discussão sobre a viabilização da construção da Madeira Mamoré. Então, as obras foram reiniciadas. Mas, deixa eu falar aqui para vocês. O que está acontecendo? O que está acontecendo no Acre? O Acre ele entra em processo de conflito. Entrou num processo de conflito muito grande. Aquela região do Acre, ela pertencia à Bolívia. A Bolívia, ela tem uma ligação muito grande com o capital norte-americano. E ela vai ceder para um sindicato norte-americano explorar a borracha ali daquela região. Nós estamos em pleno auge do primeiro ciclo da borracha. Os historiadores não gostam muito de trabalhar de ciclo, porque de ciclo é uma coisa que inicia e acaba. E a borracha, ela continuou, mesmo ela perdendo o seu valor, ela continuou sendo explorada na Amazônia e é explorada até hoje, como extrativismo. Inclusive, em Costa Marques está tendo uma reativação dos seringais muito interessante. E a borracha que era extraída lá do Acre, lá tinha muita participação de nordestinos. Não só de nordestinos, como pessoas, como militares que foram deportados devido a conflitos que tiveram na sua região. Militares foram deportados para aquela região. Nós temos aí a proclamação da República, nós já acabou o segundo reinado do Brasil, nós já entramos na República, já temos aí conflitos de pessoas que são afastadas ali. Nós temos aí essas pessoas, elas estão ali no Acre, então elas vão começar a organizar a população acreana. E elas vão dizer, olha, nós temos que lutar para que o Acre se torne independente. E o Acre, ele se torna independente.
Ele se torna uma república independente. Foi necessário o Barão do Rio Branco ele vir intervir e fazer uma mediação do conflito que estava acontecendo ali no Acre. Aí o Barão do Rio Branco vai, até que Brasil e Bolívia resolvem assinar um tratado. É um tratado de paz. Tratado de Petrópolis. 1903 é assinado o Tratado de Petrópolis. E o interessante de nós observarmos no Tratado de Petrópolis que aquela discussão da estrada de ferro Madeira-Mamoré que tinha sido deixada lá no século XIX, ela volta à tona agora com o Tratado de Petrópolis. A Bolívia vai dizer bem assim, opa, eu vou ceder para vocês essa terra do estado do Acre, mas o Brasil terá que construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Aí nós percebemos que a estrada de ferro Madeira-Mamoré era mais de interesse da Bolívia do que do próprio governo brasileiro. Então o governo brasileiro ele resolve assumir a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. O governo brasileiro abre um processo de licitação logo em seguida e nós temos um vencedor desse processo licitatório, Quentin Quevedo. Só que Quentin Quevedo, que ganha essa licitação, dizem algumas historiografias que ele era apenas o testa de ferro do Percival Farquhar, que na realidade ele estava por trás do Percival Farquhar. E assim que Quentin Quevedo ganha a licitação, ele vende a concessão dele para o Percival Farquhar. Olha, eu ganhei a concessão, mas eu vou entregar para o Percival Farquhar. Percival Farquhar, gente, olha aqui, Percival Farquhar. Coloque aí o Percival Farquhar aqui comigo aqui. Para vocês terem uma ideia, o Percival Farquhar era nada mais, nada menos de que um dos brasileiros, ele era norte-americano, naturalizado brasileiro, mas era um dos empresários mais ricos que existia aqui nessa região. O Percival Farquhar ele tinha empreendimento aqui, ele tinha empreendimento na Argentina. É Percival Farquhar que vai estar ligado na construção da estrada de ferro que liga São Paulo ao Rio Grande do Sul, inclusive estrada de ferro essa que deu um conflito chamado Conflito do Contestado, a Guerra do Contestado, que matou mais de 20 mil pessoas ali no Contestado. E o Percival Farquhar, então, ele vai pegar essa concessão. Ele continua aqui com a Madeira-Mamoré Railway Company, ele continua com o nome da empresa Madeira-Mamoré Railway Company, e ele vai contratar uma empresa norte-americana. Agora, é a empresa norte-americana que ela vem para essa construção. Dos irmãos May, Jack e Randolph. May, Jack e Randolph. E essa empresa, ela começa o processo de construção, o prego inicial da construção da estrada de ferro, em 1907. 1907 começa esse processo de construção. Esse processo de construção que começa em 1907, é interessante vocês observarem que o Percival Farquhar ele faz todo um estudo da região. O que mais mata na região? O que mais tem a dificuldade? O que dificultou a empresa Pitt Collins em instalar a estrada de ferro? Não é o processo de doença? É Percival Farquhar que vai traçar lá do Rio de Janeiro o planejamento do que seria posteriormente a cidade de Porto Velho. É ele que desce 7 quilômetros, ele diz, olha, eu vou tirar de Santo Antônio, porque Santo Antônio, como diz o relatório, é um ambiente onde os homens morrem como mosca, é um ambiente doentio. Ele chama para cá, ele traz para cá o maior sanitarista do Brasil do momento, Oswaldo Cruz, para fazer um estudo da região. Oswaldo Cruz traz consigo Belisário Pena, outro sanitarista de renome. E eles fazem o estudo da região e eles veem que não há possibilidade de ser em Santo Antônio. Eles estão aqui em 1910, nós começamos um processo de construção. É construído o maior hospital tropical das Américas, o Hospital da Candelária. Ao lado do hospital foi construído o Cemitério da Candelária, aonde em torno de 1.500 estrangeiros que morreram na construção da estrada de ferro foram enterrados.
Percival Farquhar, então, ele traz esse empreendimento que começa em 1907, ele faz toda essa estrutura. Percival Farquhar, ele faz um rodízio de mão de obra. Não tinha negócio de direito trabalhista, né? Ele era um capitalista que estava ali interessado no seu empreendimento, de fazer o seu empreendimento. E ele faz esse rodízio de mão de obra. Chegavam pessoas aqui de várias partes do mundo, ela passava por um período de quarentena, esse período de quarentena que elas passavam para ver se não tinham doença e tudo, depois elas eram trazidas para a linha de frente. Alguns estavam internados no Hospital da Candelária, outros estavam na linha de frente. Quantos aqui ficavam bom da malária? E quinino no pessoal, quinino no pessoal. A pessoa era obrigada a tomar o quinino. Muitos adoeceram de tanto quinino que tomaram, porque era uma maneira de prevenção que se tinha naquele momento da malária. Mas saiu. De 1907 a 1912, não foi fácil. Não foi fácil enfrentar a Veta do Abunã, local de malária enorme. Não foi fácil enfrentar essa região pantanosa da Amazônia. Como fazer aterro? Não tinha caçamba, não tinha trator para fazer o aterro. Como enfrentar essa região pantanosa da Amazônia? Como enfrentar as pedras que em alguns locais se tinham como rasgar na picareta e na dinamite essas pedras? Era difícil. Mas de 1907 a 1912, a empresa de Farquhar, juntamente com a May Jack Randolph, constrói a estrada de ferro Madeira Mamoré. Estrada essa que, a princípio, tem 364 quilômetros. Depois ela ganha mais 2 quilômetros e fica com 366 quilômetros. Estrada essa que ceifou milhares de vidas de trabalhadores de fora, sem falar das populações indígenas que estavam ao seu caminho. Caripunas, Uaris, o Ari, que é chamado de Pacaás, eles são conhecidos como Pacaás. Populações indígenas, elas que foram massacradas, foram expulsadas de suas localidades, foram mandadas para longe. Populações que moravam na beira do rio e foram para a cabeceira do rio. E com isso, nós temos, de 1907 a 1912, a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Esse trem, na tela para vocês aí, na tela. Então se dá esse processo de construção. A Madeira Mamoré Rail Companies, eles vão, então, chamar May Jack Randolph para construir e conclui-se em 1912, como o professor Lorismar falou. Olha aí, trabalhadores da estrada de ferro. Trabalhadores da estrada de ferro aí, vocês. E hoje, esse trem, que muito, hoje repousa lá no pátio da estrada de ferro, por muito, teve o seu sino e seu apito ouvido na floresta amazônica. Feche os olhos e imagine vocês andando num trem desse. Escute o seu barulho. Estrada de ferro Madeira Mamoré. Daqui a pouquinho a gente faz a revisão e a atividade.